Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, a estrutura da Bíblia, esse é o tema. As aulas anteriores estão todas aí no playlist que eu vou deixar na descrição. Estrutura da Bíblia. E o que nós estamos fazendo nesta matéria? Eu peguei, desmontei uma Bíblia, peguei os 39 livros do Antigo Testamento, olha aqui os 39, por isso que Bíblia significa coleção de pequenos livros, cada livro eu coloquei, olha, todo o conteúdo está aqui dentro. Tem livro na Bíblia que tem meia página apenas, olha como é fácil ler desta forma. Bem, então os 5 primeiros livros nós chamamos Pentateuco. Foram escritos por Moisés. Depois nós temos 12 livros históricos, na cor azul eu deixei, para ficar bem didático. Temos 5 livros poéticos e 17 livros proféticos. Mas de repente você pergunta, por que eu preciso saber isto? Ora, quando você está lendo a Bíblia, você está lendo poesia? Por exemplo, salmos são canções. Você está lendo história? Você está lendo profecia? Tá vendo? Tem gente que mistura. Aí dá uma confusão, porque eu tenho que entender o contexto do livro. E fizemos a mesma coisa com o Novo Testamento. Olha, 27 livros, portanto 27 com 39, 66 livros, a quantidade de pequenos livros que vão formar a Bíblia. E os 27, mesma coisa, os 4 evangelhos, que nós chamamos também de biografias, vida, grafia, escrever, grafar, narram a vida de Jesus, cada um de um ponto de vista, de um ângulo, muito interessante. Mateus, Marcos, Lucas, importante que Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho, Lucas, e Atos dos Apóstolos, o único escritor que não era judeu, ele era grego. A Bíblia tem mais ou menos 40 escritores, mais ou menos, e Lucas não era judeu, era grego, auxiliar de Paulo. Então, João, a 4ª biografia, e Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, enquanto lá no Antigo tem 12, no Novo só tem 1. Tá bom? Muito gostoso ler Atos dos Apóstolos. Depois vem as cartas locais, dirigidas a uma igreja, como eu já ensinei em aulas anteriores, estão todas aí. Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses. Depois vem as pastorais. Então estas cartas são dirigidas a pastores. 1 para Timóteo, 2 para Timóteo, Tito, que também era pastor, e Filemão. Na casa de Filemão eu já ensinei, funcionava uma igreja. Se você perdeu, confira aí nas aulas anteriores. E hoje nós vamos estudar as universais, mas só que aqui tem Hebreus, que nós já vimos. Como ela foi dirigida a um grupo específico, ao povo judeu, e a única que é autor desconhecido. Alguns dizem que foi Paulo, mas eu já expliquei por quê. O grupo, a maioria, não aceita. Diz que não foi Paulo que escreveu, não. Eu já vi Bíblia escrita, uma Bíblia católica escrita, Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus, mas não tem como provar, tá? Mas não importa isso aí pra gente, tá bom? Então, tá lá. Então agora vem as universais. Então, Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele era pastor da igreja de Jerusalém, mas ele escreveu uma epístola universal, quer dizer, ela vale para qualquer igreja, tá bom? A primeira carta de Pedro, a segunda de Pedro, a primeira de João, a segunda de João, a terceira de João, a carta que Judas escreveu, não o traidor, Judas, irmão do Senhor, tá bom? Do Senhor Jesus.
E depois nós vamos estudar o único livro profético. Enquanto no Antigo tem 17, no Novo Testamento só tem um livro profético, Apocalipse. Agora, um detalhe importante que este livro é o menor livro da Bíblia. Eu vou abrir para você ver. Olha que interessante. Deixa eu abrir aqui. É só esse pedacinho aqui, esse aqui é comentário nosso, esse aqui é um pedacinho e aqui tem apenas 13 versículos, é o menor livro da Bíblia. A leitura é feita em 2 minutos e 30 segundos no máximo. E tem gente que nunca leu um livro da Bíblia. Eu cronometrei, o meu pai tem 82 anos, eu pedi para ele fazer uma leitura bem lenta do livro e cronometrei 2 minutos e 30 segundos, até um pouquinho menos. Ele leu um livro da Bíblia, o menor livro, segunda carta que João escreveu. Então fica aí essa informação interessante. Bem, agora vamos para os nossos slides. Então aqui nós temos a primeira parte, os evangelhos, já estudamos. A segunda parte, o livro histórico, Atos, já estudamos. E na terceira parte, nós temos as cartas locais, as pastorais e agora nós vamos incluir aqui as universais. Vai ficar faltando só a quarta parte. Então vamos lá, os evangelhos nós já estudamos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, que é o histórico, as cartas locais que Paulo escreveu, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Hebreus eu coloquei aqui. Veja que Hebreus vem depois das pastorais, mas como é dirigida a um grupo, ao povo judeu, então eu deixei ela aí, autor desconhecido. E as pastorais que nós aprendemos na aula passada, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. E agora nós vamos para as universais, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar agora na tela grande que eu quero colocar a data de cada uma para você. Datas aproximadas, tá bom? Eu li num livro, tinha uma outra data. Olha, eu te garanto uma coisa, todas vão ficar dentro do 1º século, porque os 27 livros foram concluídos no 1º século da era cristã, tá? Do nascimento de Jesus. Então deixa eu chamar lá para a tela grande. Pronto! Então tá vendo aí? Já aprendemos. AD é uma palavra do latim, Anno Domini, ano do Senhor, porque o nosso calendário é cristão. Então tudo começa por Jesus. Nós estamos há 2020 anos do nascimento de Jesus. E o Antigo Testamento é a mesma coisa, a data vai aumentando até chegar lá na criação do mundo. Muito bem. Então aqui nós temos, eu demarquei aqui, olha, começa mais ou menos no ano 50, os escritos do Novo Testamento e termina antes do ano 100. Eu arredondei, né? Eu gosto sempre de trabalhar com número redondo. Então, tá vendo? Ó, este trecho aqui foram escritos 27 livros do Novo Testamento. Então vamos lá. Já estudamos, olha, o primeiro, segundo os estudiosos, a tradição, foi no ano 51 depois de Cristo, no período aí do Concílio de Jerusalém, daquela reunião de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, um ano depois. Então, 51, 1 Tessalonicenses, depois 52, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos no ano 56, 57, Gálatas. Então veja que todas essas cartas Paulo escreveu. Aí no ano 60 é datado o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Atos dos Apóstolos no ano 61, tudo depois de Cristo, escrito também por Lucas. E no ano 62 é chamado ano do cativeiro de Paulo. Paulo estava preso. Veja que Paulo, mesmo preso, não para de trabalhar. Escreve uma carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e 2 cartas pastorais. Primeira para Timóteo e para Filemão. Tudo isso é matéria dada. No ano 65, o Evangelho de Marcos, 66, Tito, outra carta pastoral, e no ano 67, a última carta que Paulo escreveu, direcionada a Timóteo, porque segundo a tradição, Paulo foi decapitado, foi martirizado entre o ano 67 e 68. E no ano 90, o último documento, o último livro do Novo Testamento, o Evangelho que João escreveu. Bem, agora vamos lá. Bom, vamos começar agora a marcar as
cartas universais. Então vamos lá. Primeira delas, Tiago. Então tá aí, olha. Tiago, irmão do Senhor Jesus, no ano 62, o ano que Paulo estava preso, né? Então Paulo escreveu estas daqui, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo, Filemão, 1 Timóteo. E então Tiago escreve a sua carta universal, porque ela não é direcionada a uma única igreja. Depois nós temos a primeira carta que Pedro escreveu, no ano 64, mais ou menos. Depois, no ano 65, Judas, irmão do Senhor Jesus, escreveu uma carta, é o penúltimo livro da Bíblia, tá? Então, para você nunca mais esquecer, para achar Judas, você só abre a Bíblia ao contrário, de trás para frente, e você vai no segundo livro, é Judas, tá bom? Então, são 3. Segunda carta que Pedro escreveu no ano 68, agora Hebreus. Aí, Hebreus agora sim. Tá vendo que aqui está ano 70? Embora seja uma carta direcionada ao povo judeu, como é autor desconhecido, alguns dizem que foi Paulo que escreveu. Mas se Paulo foi martirizado entre o ano 67 e 68, como ele pode ter escrito Hebreus se ela é datada como ano 70? Tá vendo? Não tem como. E por último, as 3 cartas que João escreveu. 1, 2, 3. Mais o Evangelho. Então agora vamos somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Ocorre que são 27 livros. Portanto, está faltando só um livro, que é um livro profético. Deixa eu voltar na minha imagem. Pronto! Tá legal a aula? Tem aprendido? Você viu que cada slide eu fui protando para que a gente pudesse montar um Novo Testamento. Assim fica didático, você vai decorando livro por livro. Então só falta um que nós vamos aprender na próxima aula. Olha, eu vou deixar aí na descrição, aí embaixo na descrição, o link do playlist Estrutura na Bíblia. Tem todas as aulas lá, começando pelo Pentateuco até a aula de hoje. Vou deixar tudo para você. Vou deixar também o meu e-mail, teologia@icp.com.br. Esses slides que eu fiz, se você quiser, eu envio tudo para você. Envio o e-mail para teologia@icp.com.br, eu envio para você, não tem custo não. Vou deixar também o nosso site, o www.icp.com.br. Vale a pena visitar o nosso site, vou deixar aí na descrição, e o link do canal. Continue me ajudando, copie o link, cole lá no teu WhatsApp, construa uma listinha lá no teu WhatsApp, um grupo, envie para todo mundo de uma única vez. Assim você também estará fazendo parte do nosso ministério, ensinando a palavra. Olha que bênção, eu sempre cito aqui um texto que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Só uma parte do versículo que diz assim: sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Olha que maravilha. Não esquece de, se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, todo dia eu subo uma aula, você já é avisado, tá bom? Tô indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.